Bom dia, vamos para a nossa audioaula sobre músculos da mastigação, supraioides, língua e palato. Amanhã a gente vai ter a nossa aula remota e aí a gente trabalha bastante com essas imagens, mas é importante que a gente tenha uma visão do conteúdo e para isso essa audioaula vai ser importante. Quando a gente fala nos músculos de cabeça e pescoço, na realidade são 5 grupos. Um a gente já viu que são os músculos da expressão facial e restam esses 4 grupos que a gente vê a partir de agora. Eu vou começar com o grupo de músculos da mastigação, porque vocês já conhecem os seus exemplos: o temporal, o masseter, o pterigóide lateral e o pterigóide medial. Esses músculos, todos eles são inervados pela divisão mandibular do nervo trigêmeo e todos eles têm origem óssea no crânio e a inserção na mandíbula. Então, todos eles se inserem na mandíbula. A gente vê que fáscia, né? Esses músculos, na sua maioria, tem fáscia, como aqui a fáscia do temporal. Eu tenho uma fáscia um pouquinho menos espessa aqui no masseter. E são os 4 músculos que a gente já mostrou. A gente vai ver característica individual de cada um deles. O masseter, vamos lembrar? Origem aqui em osso e arco zigomático. A gente vai ver que ele tem 2 partes, né? E a parte mais superficial fica aqui no osso zigomático e a mais profunda no arco. A gente consegue ver aqui as duas em sobreposição, mas tem uma outra imagem próxima que vai mostrar isso melhor. A inserção é na mandíbula, nessa rugosidade no ângulo da mandíbula, que é conhecida como tuberosidade massetérica. Ele é inervado, como eu falei, pelo nervo massetérico, que é um ramo do mandibular, parte do trigêmeo. Então, na realidade, a gente vai ver que todos os músculos têm o seu nervo com o mesmo nome, mas todos eles são do trigêmeo, da sua divisão mandibular. A função do masseter, o masseter é um potente levantador, né, da mandíbula, e ele trabalha, como ele é um músculo espesso com muitas fibras, a sua função é uma função relacionada à força da mastigação. Uma média de 130 quilos é a força da mordida, com alguns recordes, né, como esse aqui que a gente vê, muito mais do que isso, né, registrado aqui no Guinness Books. Então, o nosso masseter ele trabalha no levantamento de mandíbula com força, pela sua característica de ser um músculo com muitas fibras e ser um músculo potente. A gente vê nessa imagem aqui, por exemplo, essa parte que eu vejo aqui é a parte superficial, que a gente vê cortada aqui embaixo. E essa parte aqui é a parte profunda. A gente vê que a parte superficial tem fibras mais inclinadas ou oblíquas, e a mais profunda tem fibras mais verticais. Essas fibras trançadas, uma para oblíqua, a outra mais vertical, isso dá uma característica de músculo de força, muitas fibras, fibras curtas em várias direções. Ele tem um formato retangular e ele é coberto pela fáscia massetérica. A gente vê ele aqui, né, do outro lado, inclusive aqui a imagem do músculo com uma alfinetinha aqui da fáscia muscular com o outro alfinete. Aqui a gente vê um caso interessante. Primeiro, a palpação, né? O masseter e temporal são 2 músculos que a gente pode sentir, palpar durante a inspeção, né? Alguns exames. Esse caso aqui é um caso de um paciente com uma hipertrofia de masseter. A gente percebe aqui que olha a diferença desse lado para esse outro lado. Isso significa que ele trabalha mais com este lado. Ou seja, como se ele fizesse musculação com apenas um lado do rosto, né? Mastiga só de um lado. E com isso o masseter desse lado é exigido mais do que desse outro. Se você perceber, você vai perceber em vários pacientes, ou mesmo em você mesmo, qual é o lado que você mastiga mais. A gente vê um ligeiro aumento do masseter do lado onde a mastigação é predominante. Já esse outro caso aqui já é uma questão terapêutica, né? Olha, a paciente tem aqui um masseter bem acentuado e nesse caso aqui ele se tornou mais discreto, né? Isso que foi feito aqui é a toxina botulínica, o botox no masseter e que consequentemente você consegue afinar o rosto. Isso é uma característica interessante, é uma possibilidade interessante
falando em harmonização facial. O temporal, origem, como a gente vê que as nossas linhas temporais, inferior e superior, o músculo ele está preso aqui na linha temporal inferior e a fáscia muscular na linha temporal superior. Por isso que a gente tem as duas linhas, onde eu tenho a origem do músculo e da fáscia muscular. Então, origem, né? Aqui é a região de fossa infratemporal, fossa temporal, e portanto aqui é a origem do músculo, né? Mais precisamente na linha temporal inferior. Quando a gente pensa na inserção, ó, esse músculo é um músculo em forma de leque e as fibras convergem num tendão que se amarra no processo coronoide, né? Inclusive, essa inserção dele imprime aqui no coronoide uma crista chamada de crista temporal. Algumas fibras avançam, inclusive até aqui, como a gente vê aqui na borda anterior do ramo da mandíbula. A inervação são nervos temporais, né, que vem aqui da divisão mandibular do trigêmeo e que avançam, né, controlando aí a parte motora, né, do músculo, inervando o músculo. Função, ele também é um músculo levantador, ele puxa a mandíbula para cima. Só que como ele é um músculo com fibras mais longas e em menor quantidade, essa função ela se torna maior, mais ampla e mais rápida. Então eu tenho uma velocidade no movimento. As fibras aqui da região mais posterior, se você olhar aqui, ó, puxam para trás. Então ele retrai com as fibras mais posteriores e ele levanta com o restante do músculo. Então, função levanta e as partes posteriores puxam para trás, retrai. A face a gente vê aqui ela vê ela cortada também, né? E a característica dele, que é um músculo delicado, é um músculo pouco espesso, com um formato de leque, né? Largo com formato de leque. Então, esse é o nosso temporal, que a gente vê aqui em várias imagens. O pterigóide medial, a gente vê nessa região aqui, como está de cabeça para baixo, a gente consegue ver a origem dele, que é a fossa pterigóide. Mas nessa imagem em posição da vista interna, eu também vejo aqui ó, a região de fossa pterigóide, que fica aqui entre as lâminas do processo pterigóide. O pterigóide medial tem origem nessa região e a inserção na face interna da mandíbula, do ângulo da mandíbula, numa região conhecida como tuberosidade pterigóide. A gente vê a tuberosidade pterigóide aqui, ó, na onde está a inserção do músculo pterigóide medial. E se você olhar o desenho do músculo, a gente tem vários, ó. Aqui a gente vê uma imagem cortada do ramo da mandíbula e o pterigóide medial está aqui dentro. Ó. Esse aqui já é o masseter por fora, pterigóide medial por dentro. Como a gente via nessa imagem aqui, ó, o masseter é o 3 e o pterigóide medial o 1, né, internamente. E a inervação, seguindo aquela mesma regra, é pelo nervo pterigóide medial, que é um ramo do trigêmeo na sua divisão mandibular. Então, o trigêmeo daqui, mandibular aqui, vai chegar ali os ramos pterigóides aqui que vão parar no pterigóide medial, no pterigóide lateral, né, os nervos pterigóideos de cada músculo. Aqui a gente vê, por exemplo, esse que avança para cá já é o nervo masseter. Esse que está subindo aqui é o nervo temporal profundo. Então, a gente vê aqui a divisão motora do trigêmeo. Como a gente viu, ele também eleva a mandíbula, ele puxa para cima com força, porque a característica dele é muito próxima do masseter, ele também tem fibras menores e ele é mais espesso, com maior quantidade de fibras. Então, ele inclusive é conhecido como um sinergista. Ele auxilia o masseter nos movimentos de elevação com força. Aqui a gente vê novamente a fossa pterigóide, a tuberosidade pterigóide e a característica de ser um músculo retangular, com fibras trançadas também, como o músculo masseter. Ele não tem uma face interna, mas existe uma lâmina que separa os dois. Aqui a gente vê o pterigóide medial e esse que está aqui mais para o lado, esse é o pterigóide lateral. Então, os dois são separados por uma lâmina bem delicada de face muscular. O pterigóide lateral, a gente já viu ele na imagem anterior, né? Nessa aqui que tem os dois músculos pterigóides, os dois vindo aqui do processo pterigóide.
Mas o lateral, ele vem da parte lateral do processo pterigóide, ou seja, da lâmina lateral. E a gente vê que o músculo ele avança um pouquinho e a gente vê essa imagem que virão também, vocês vão sempre perceber que o músculo tem duas partes, uma parte inferior e uma parte superior. A parte inferior está ligada, ou melhor, tem origem na lâmina lateral do processo pterigóide do esfenoide. Essa parte superior, ela tem origem aqui na asa maior do esfenoide, que a gente vê aqui coloridinho nessa imagem de cá, nessa região infratemporal aqui da asa maior do esfenoide. Então, a gente vê que esse músculo ele é bem característico e ele tem muitas diferenças em comparação aos outros. O começo está nessa origem, tá vendo? É uma origem dividida, um pouco aqui na asa maior do esfenoide, um pouco na lâmina lateral, a parte principal dele na lâmina lateral do processo pterigóide do esfenoide. A gente vê aqui do outro, ó, mesma coisa, da lâmina lateral e da asa maior do esfenoide. A inserção, se você for perceber, a inserção vem no côndilo, nessa depressão que a gente vê na face interna do côndilo, que é a fóvea pterigóide, e a parte superior se insere no disco. O que acontece? É que no meio do trajeto as fibras se confundem e a contração é junto, né? Por isso que é considerado um músculo com duas partes ou duas regiões. A gente vai ver isso daqui a pouquinho em outra imagem. Aqui nessa região também está a inervação dele, que é o nervo pterigóide lateral. Esse músculo, diferente dos outros, ele está relacionado com o movimento contrário aos anteriores, porque ele puxa a mandíbula para baixo. Mas na realidade, o que ele faz mesmo, atuando na abertura de boca, ele vai puxar a mandíbula para frente, na translação e, consequentemente, abaixar a mandíbula juntamente com o seu ajudante, que é o digástrico, que a gente vê daqui a pouco. Então, ele é um importante músculo que puxa para frente ou protrai a mandíbula. Também atua na lateralidade, quando só um dos lados está trabalhando, né? Só a contração unilateral. Então, o nosso pterigóide lateral, ele é bem diferente porque ele é um músculo menor, mais curto. Ele é um músculo que está relacionado diretamente com a estrutura da ATM e é o único músculo que tem fibras horizontais. Então, ele é um músculo diferente. A gente, inclusive, tem alguns livros que consideram dois músculos, né, o pterigóide lateral superior e o inferior. O que o livro que a gente adota como referência, que é o livro do professor Madeira, ele trabalha com um único músculo, pterigóide lateral, porque as fibras no meio elas estão e elas trabalham juntas, né, a contração é única, mas que tem duas regiões de origem e tem aqui a inserção também separadinha em disco e côndilo. Então a gente considera um único músculo e não essa divisão como alguns livros trazem. Bom, com isso a gente encerra esse grupo e nós vamos falar dos outros três, que são grupos mais simples, mas que têm muita importância. E eu vou começar com os supraioides. Supraioides, o próprio nome lembra, ó, fica sobre o osso ióide. Aqui está a posição do ióide, ó, nessa região próximo da mandíbula. Aqui também, ó, nessa região, a base da mandíbula está aqui. E o primeiro músculo que a gente mostra é o digástrico. O digástrico, ele vem lá da região posterior do processo mastoide, da incisura mastoide. Ele faz uma alavanca aqui no ossioide e se insere na fossa digástrica. Ele é um músculo com o nome, né, digastro, porque tem duas partes ou dois ventres. A gente vê aqui o ventre anterior dele, na base da mandíbula, que a gente vê por baixo. Então, só para lembrar, incisura mastoidea e fossa digástrica de um lado e de outro, que é a inserção desse músculo. Aqui a gente vê bem, ó, o ventre anterior e o ventre posterior. É interessante que esse músculo está bem aqui no assoalho bucal, na parte mais inferior aqui dessa região. E esse músculo, ele tem uma inervação diferente nas suas duas partes. A parte anterior, que está bem próxima aqui à região de mandíbula,
vem do trigêmeo, através do mandibular, lógico que é sempre o tronco que vem para a mandíbula, e a ramificação específica é o nervo do assoalho bucal, que vai aqui para o músculo milioide, que está aqui em cima. Então, o nervo que vai para o músculo milioide chega também na parte anterior, no ventre anterior do digástrico. Já o ventre posterior, se a gente olhar aqui onde está, olha, o processo mastoide aqui, se você lembrar que aqui tem um foraminho estilomastoide e que o nervo facial está saindo exatamente aqui, você consegue lembrar a inervação. O ventre posterior é inervado pelo nervo facial, uma ramificação chamada de ramo digástrico do nervo facial. Então eu tenho aqui inervações diferentes e é só lembrar, olha, aqui região mandibular, ventre anterior, trigêmeo. E aqui facial, pela proximidade do nervo facial, que eu tenho início aqui que atravessa o forame nessa região. Função dele, se você olhar que ele vai puxar para a origem, ó, o que ele vai fazer com a mandíbula? Ele vai puxar para trás e para baixo, ó, para trás aqui, né? E aqui para baixo. E com isso a mandíbula roda, né? E isso é importante, a rotação é importante nos movimentos de abertura. Então ele puxa para baixo e para trás. E consequentemente faz com que a mandíbula abaixe. Então aqui, eu vejo ele aqui por aqui, ó, aqui o ióide, ó, aqui o ventre anterior do digástrico. Então ele é um importante sinergista, ajudante do pterigóide lateral. Então eu tenho eles, os dois importantes. Aqui é uma visão importante, ó, da face inferior da cavidade bucal. O que está apagadinho aqui é o músculo milioide, que a gente vai falar daqui a pouco. E o que está aqui mais superficial é o nosso digástrico. O que estaria cobrindo ele aqui para a gente não enxergar? O músculo da pele do pescoço, o platisma, que é lá do grupo da expressão facial. Né? E depois eu tenho a pele, né, e a gente enxerga, né, na superfície. Antes da gente falar do milioide, vamos mostrar o estilioide. O estilioide ele é diferente porque ele não tem relação direta aqui com mandíbula. Na realidade, a origem, processo estiloide e a inserção na mandíbula. Esse é um músculo fixador, ele suspende ou fixa o ocioide. Então, é um músculo importante com a função de fixar o osso ióide. Ele não tem uma relação direta com o assoalho bucal. Ele é inervado pelo nervo facial, que também passa. Ó, percebam que os dois, olha, tanto o ventre posterior do digástrico em verde e o estilioide em amarelo. Os dois estão muito pertinhos, o nervo facial está passando aqui. Então, o facial, ele vai para esses dois músculos, inclusive, né, aqui, como a gente está falando, o estilioide. Então, função, como eu falei, ó, puxa o ióide para cima e fixa o ióide. Ele segura o ióide em posição. Então, ele é importante para essa função de fixar o ióide, sustentar o ióide. A gente vê ele por aqui, né? Aqui também, junto com o ventre posterior do digástrico, né? Tá aqui. O milioide do grupo, ele é importante pela sua característica de diafragma bucal. Percebam que é esse músculo que fecha o assoalho bucal por completo. E ele tem a origem, ó, de um lado e de outro na linha milioide. E a inserção aqui, ó, no corpo do ióide e nessa junção aqui, que é por tecido mole, que é a rafimilioide. Aqui é uma linha de tecido conjuntivo que une o milioide de um lado e o milioide do outro. É a rafimiloide. Aqui é a nossa origem, né, que é a linha milioide, e a inserção na RAF e no corpo do ocioide. Olhando por cima, ó, a gente vê, olha, a linha milioide de um lado, linha milioide do outro. E percebam que existe um músculo aqui sobre ele ainda. O digástrico está por baixo e existe um outro músculo por cima que a gente vai falar, que é o próximo, né? Então, milioide aqui, milioide aqui. O milioide, ele é inervado pelo trigêmeo, né? A sua divisão através da divisão mandibular, o nervo milioide é aquele que passa aqui no sulco milioide e vai para o músculo, né? Então ele vem aqui, ele é uma subdivisão aí do nervo mandibular, ramo do trigêmeo. Aqui o sulco milioide, né? Para quem lembra das nossas peças. O milioide, ele tem uma função interessante porque depende muito da exigência do músculo. Ele pode atuar puxando o ióide
para frente, protraindo o ióide ou retraindo a mandíbula. Alguns casos onde origem e inserção podem oscilar, né? A gente tem a origem e inserção básica, mas a gente entende que pode acontecer uma inversão dependendo do movimento. Mas a função principal desse músculo é como um diafragma bucal, elevando o assoalho bucal, elevando a língua, quando ele faz essa função de puxar a mandíbula para trás, puxar o ióide para cima e, consequentemente, elevar o assoalho bucal. Ele é um importante músculo, né, como função de fechar mesmo essa região. A parede inferior da cavidade bucal é o músculo milioide. Aquele que a gente viu sobre ele na imagem anterior é esse aqui que a gente vai ver o próximo, é o músculo genioide. A origem dele é naquelas pontinhas da espinha mentoniana ou tubérculos genianos, né? E esses tubérculos genianos dão origem ao nosso genioide e a inserção aqui na região de corpo do ióide também. Do mesmo jeito que o miloiode, esse músculo ele é bem interessante. Ele é inervado, só para uma questão, ó. Como ele está bem próximo aqui da língua, esse músculo que está cortado aqui é a língua, é um dos músculos da língua. E a inervação dele vem pelo nervo hipoglosso. Ele recebe um pouquinho de ramificação de plexo cervical, de nervos cervicais, mas quem chega nele mesmo é o nosso hipoglosso, que vai movimentar a língua e acaba movimentando o genioide também. Quando a gente fala em nervos, em músculos supraioides, esse também, a função desse também chama atenção, porque do mesmo jeito que eu falei do milioide, ele pode puxar o ióide para frente, protrair o ióide e retrair a mandíbula, elevando o assoalho bucal e elevando a língua por consequência. Então, ele atua aqui na região inferior do assoalho bucal. Essa é uma imagem que eu gosto muito porque ela mostra as camadas do assoalho bucal. E é importante que a gente entenda essas camadinhas. Olha, eu tenho aqui um grupo, vários músculos. Ó. O músculo da pele, que é o platisma. Aqui é a base do pescoço. Aqui é o platisma. Esse é o músculo digástrico. Esse é o músculo milioide, que é o diafragma, que fecha o assoalho bucal. Esse é o músculo genioide. E aqui a língua, que a gente vai ver agora no próximo slide. Né? Então, aqui são as camadas de músculos que fecham, né, que formam a região do assoalho bucal. Antes da gente falar de língua, só uma pincelada nos músculos infraioides, que não é um grupo que a gente destaque, porque não são músculos que têm uma relação direta com regiões bucais, mas são músculos fixadores do ióide. E aqui, só para a gente entender a função deles básica, de acordo com o nome, por exemplo, esternoióide, ele está ligado no osso externo e vai até o ióide, origem externo, inserção ióide. Esternotireoide, osso externo, cartilagem tireoide até o ióide. Cartilagem tireoide até o ióide. Omo, é a antiga omoplata, que é a escápula, né? Então, é da escápula até o ióide. E aí a gente vê uma imagem de ilustração da posição deles. Ó. O ióide está nessa região e aqui eu tenho o externo, passa na cartilagem tireoide e vai para o ióide. Esse aqui, ó, desculpe, esse é o externo ióide. Esse é o externo tíreo e vai para o ióide. Aí sim, esse já é o tíreo ióide. E esse lá na escápula, o homoióide, onde ele está vindo, lá da escápula, homoióide. Então, esses músculos são fixadores, apoiam o ióide e mantêm o osso suspenso em posição. Bom, e os músculos da língua? Os músculos da língua são, na realidade, subdivididos em dois grandes grupos. Se você olhar, tudo isso aqui é língua cortada. Só que eu tenho uma parte que é exclusivamente o corpo da língua. E eu tenho uma outra parte de músculos que fixam a língua nos ossos vizinhos. Então, por isso que a gente divide os músculos da língua em dois grupos.
Os músculos intrínsecos, que a gente pode considerar, olha, essa porção, essa estrutura que eu estou contornando aqui, é a musculatura intrínseca. Só que o que está aqui embaixo, ó, já não é intrínseco mais, está ligando a língua aos ossos vizinhos. Então, aí seria a nossa musculatura extrínseca. Então, vamos entender melhor. Intrínsecos são músculos que têm origem e inserção na própria língua, eles não saem da língua. E eles estão ligados a muitas, relacionados principalmente à forma da língua. Eu tenho aqui longitudinal, interessante, que esses músculos têm o nome ligado à posição da sua fibra. Esses aqui que tem fibras no sentido do comprimento da língua são longitudinais. Eu tenho longitudinal superior, né? E se a gente fizer aqui, eu tenho longitudinal inferior. Então, são músculos com fibras nessa direção longitudinal. Eles têm uma função de dobrar a língua, né? No sentido, deixar a língua mais estreita. Estão ligados muito às formas diferentes da língua. O vertical são músculos com fibras verticais. E o transverso, fibras transversais. Essa aqui é a língua cortada assim, ó, cortada no sentido transversal. E essa aqui é a língua inteira, né? E essa aqui já é uma língua cortada no plano mediano, observando a face interna dela. Então, o músculo intrínseco, origem e inserção na língua. E o extrínseco? O extrínseco, ele já vai fixar a língua nos ossos vizinhos. Então, eles têm origem fora da língua e a inserção na língua. E eles estão ligados ao posicionamento da língua, né? Língua para fora, língua para cima, língua para dentro, né? Para trás. E são 4 músculos que a gente vai definir e vai localizar agora. Essa imagem aqui mostra os 4, ó, esse que está ligando a mandíbula, ou melhor, a língua na mandíbula, esse é o genioglosso. Esse que liga a língua no ióide é o ioglosso. E aqui eu tenho 2 que vão para trás, o estiloglosso lá do processo estiloide e o palatoglosso lá do palato. Então, são músculos que ligam a língua às regiões vizinhas. Então, eu tenho origem fora da língua e inserção na língua. Olha que imagem também bonita, ó, de ver genioglosso, aqui na região de tubérculos genianos, ó, na mandíbula. Estiloglosso, lá do processo estiloide até a língua. Palatoglosso, do palato até a língua. E o ioglosso, do ióide até a língua. Então, para finalizar, olha, os 4, genioglosso, origem nos tubérculos genianos, glosso, língua, inserção na língua. Se a gente olhar as fibras do genioglosso cortadinhas, a gente vê a função dela. A origem está aqui, então ele vai puxar a língua para frente. Ou seja, ele protrai a língua. Essas fibras mais anteriores aqui podem retrair um pouquinho a ponta, mas a principal função do músculo é colocar a língua para fora, né? Protrair a língua. Então, ele joga a língua para frente, né? Protrai, né? E ao mesmo tempo puxa para baixo, ó. Vai para fora, né? E para baixo. Então, é importante o protrusor. Quando a gente coloca a língua para fora, aí ela protrai e ao mesmo tempo ela baixa também. O ioglosso, ele está ligado ao ióide. E se você olhar, ó, vai puxar para cá, que aqui é a origem. Então, qual que é a função desse músculo? Ele vai puxar a língua para trás. Ó, o ióide está aqui atrás. Então, ele vai puxar a língua para trás e um pouquinho para baixo também, ó, porque vem para baixo e vem para trás. Ó, puxa para o lado do ióide. Então, esse é o nosso ioglosso. O estiloglosso está lá no estiloide até a língua. O que ele vai fazer? Ele puxa a língua para cima, para trás, né? Para trás e para cima, principalmente aqui nas laterais. Ele levanta os lados da língua, né? Puxando para trás e para cima, né? Esse é o estiloglosso. E o palatoglosso? O palatoglosso, ele é um músculo diferente, né? Eu gosto muito daquela primeira imagem que mostra ele, esse aqui, ó. Esse é o palatoglosso.
Esse músculo, ele tá ligado no palato e na língua. Inclusive, ele pertence aos dois grupos, é o mesmo músculo. E ele é aquele caso que a origem e inserção pode oscilar. Por quê? Porque ele vai trabalhar nas duas partes. Ó. Ele vai puxar a língua para cima e puxar o palato mole para baixo, estreitando essa região da garganta. Então, ele estreita a região da garganta, puxando a língua para cima e puxando o palato para baixo. Então, é um músculo bem interessante e bem diferente. Né? Levanta a língua e abaixa o palato. Ele tem a origem no centro do palato, no tecido conjuntivo que fica no centro do palato, conhecido como aponeurose palatina. A gente vai ver isso nos próximos slides do palato. E na cavidade bucal, quando a gente olha aqui a região de palato mole, o palato grosso é esse músculo que aqui ele é visível. Ele fica em arcos que ficam nas laterais da região da garganta. Esse aqui é o arco palato grosso, onde o músculo palato grosso está. A inervação desses músculos, basicamente, é o nervo hipoglosso. O único que vai fugir à regra é esse último que a gente acabou de ver, o palatoglosso, porque o palatoglosso ele tem uma ação muito ligada à região de palato. E o nervo ligado aos músculos do palato é o músculo, o nervo ligado aos músculos do palato é o nervo vago. E o nervo vago é o que está ligado ao palato grosso. Os demais músculos da língua, nervo hipoglosso. E para finalizar, os músculos do palato. Esses músculos do palato são 5 músculos. O primeiro deles, a gente acabou de falar, é o nosso palatoglosso, que eleva a língua e abaixa o palato. Então, ele atua nos dois grupos musculares. Tem a origem aqui na região, no tecido conjuntivo dessa região aqui, que é a aponeurose palatina. Só que a gente viu na cavidade bucal, fica fácil de ver, ó, são dois arcos. O palatoglosso é esse músculo ligado ao palato e à língua. Mas eu tenho outro músculo atrás que fica bem evidente aqui, esse aqui é o mais profundo, que é o músculo palatofaríngeo. Ele tem origem na região de tecido conjuntivo do palato, na aponeurose palatina, e inserção na faringe, na parte lateral e posterior da faringe. E ele faz a mesma coisa que o palatoglosso, só que mais posterior. Ele levanta a faringe e abaixa o palato, estreitando também essa região da garganta. Então, são músculos importantes com essa função de estreitar o istmo da garganta. Esse é o palatofaríngeo. Percebam que a úvula está no meio deles, a úvula está aqui, ó, no meio dos dois. O palatofaríngeo é de trás, palatoglosso é o mais anterior. Existem dois músculos do palato que não são visíveis na cavidade bucal. Na realidade, eles ficam mais elevados. A cavidade bucal está aqui, eles ligam né, a região do palato aos ossos da base do crânio. E são eles já conhecidos, o tensor do véu palatino, que é aquele músculo que tem origem aqui, olha, na fossa escafoide. Tem uma alavanca, um tendão que passa no âmulo pterigoide e sua inserção aqui na aponeurose palatina. Esse músculo torna tenso ou estica o palato mole. Por isso o nome, né? Tensor do palato mole ou véu palatino, que é a mesma coisa. Então, esse é o músculo tensor do véu palatino. Se você vê um pouquinho mais medial a ele, tem um outro músculo que tem origem, vamos lá, ó, esse aqui que tem origem na parte petrosa aqui de temporal, ó, um pouquinho mais para o meio, o tensor está aqui, o outro músculo está aqui. Ó. Esse é o levantador do véu palatino. Percebam que ele não passa no âmbulo, o que passa é o tensor. E ele vai puxar o palato para cima, né? Ele vai elevar o palato mole. A gente pensa que está para baixo, mas na realidade a estrutura está virada, está invertida, né? Então ele vai levantar o palato mole. Então essa é a característica desse músculo, o levantador do véu palatino. Aqui a gente vê, olha, os dois, ó, de um lado um, de outro lado outro. Esse, ó, tá aqui, essa imagem aqui, é quase a mesma, só que essa aqui, imagem está na posição correta. Essa aqui está invertida, né? Tá de cabeça para baixo, mas essa aqui eu vejo, olha, esse é o levantador do véu palatino.
E esse, olha o âmulo pterigóide aqui, esse é o tensor do véu palatino, né? Que vai tensionar o véu palatino. Então, essa é uma imagem direta. Então, olhando na cavidade bucal, é como se esses músculos estivessem, né, subindo aqui, né, para ligar a região de palato mole à área de cavidade bucal, né? A gente pode até deixar isso aqui no mesmo tamanho, olha, se a gente comparar, olha, um e outro aqui, olha. A nossa úvula aqui, ó, úvula aqui, úvula aqui. Então, os músculos estão, né, nessa região. Acho que fica melhor de entender aqui se os dois estiverem bem na mesma posição, olha, onde está um e onde está outro, pensando na estrutura de cavidade bucal. E o último músculo do palato, que são as mesmas imagens, imagens são os músculos da úvula. Esse é o músculo da úvula, na realidade é um só, que fica ligado, tem origem aqui na nossa espinha nasal posterior. Esse músculo movimenta a úvula, né, uma importante estrutura de proteção para essa região de istmo da garganta, e ele fica nessa região, origem na espinha nasal posterior e inserção na região da úvula, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido todos esses músculos. Com relação à inervação desses músculos, a gente sempre falou, o vago é o principal músculo que inerva, o vago é o principal nervo que inerva os músculos do palato mole, do véu palatino. O tensor do véu palatino, ele tem uma relação muito próxima com as áreas de face, região de âmulo pterigóide, processo pterigóide, por isso que ele recebe fibras do trigêmeo, né, pela sua posição próxima ali com o processo pterigóide, com o âmulo pterigóide. Então, ele vai ser inervado pelo nervo trigêmeo através do nervo mandibular. Mas é uma exceção, na sua maioria, os músculos do palato são inervados pelo nervo vago. Essa é a mesma imagem que a gente viu daquela anterior, até um pouquinho mais completa, né? E aí eu queria que vocês, né, se atentassem para a legenda, né? Começando, o único que não tem talvez aqui na legenda é o platisma, mas depois já tem todos, ó. De gastro, milioide, genioide, genioglosso, região de músculos de língua, tanto a musculatura intrínseca, né, quanto alguns músculos extrínsecos também ali divididinhos. Bom, pessoal, na nossa aula remota, que vai acontecer amanhã cedo, eu espero que a gente tire todas as dúvidas e a gente vai trabalhar isso de uma forma mais dinâmica para que a gente conheça todos os músculos da região de cabeça e pescoço. Conheça, localize e entenda um pouco de origem, inserção e função desses músculos. Então, até amanhã.